nós vamos seguir com a série Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. Hoje mais um estudo para a nossa edificação nessa manhã. João capítulo 10. Se nos diz a Santa Escritura: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar, também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, que tendo sido lida, certamente já nos traz edificação, conforto, consolo, porque a tua palavra ela é poderosa. Ó Pai, que nesse instante o pregador tomado pelo teu Santo Espírito possa com intrepidez pregar somente aquilo que está na tua palavra. E que, ó Deus, os teus ouvintes, os teus filhos, as tuas ovelhas, possam estar atentas a ouvir a voz do bom pastor, que certamente tem muito a falar nessa manhã a cada coração dos teus filhos. Ó Pai, nos abençoe, nos conduza, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, um homem chamado C.T. Studd, ele disse algo interessante. Ele falou o seguinte: o melhor teste para um homem santificado está naquilo que a sua família diz sobre ele. E aí a gente pode pensar um pouco sobre essa questão do pastoreio familiar. É aquela coisa que todos nós homens, sabemos que nós devemos fazer nas nossas casas. Não é novidade que nós precisamos de fazer isso nos nossos lares. Nós precisamos pastorear bem aqueles que o Senhor confiou a nós. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós nem sabemos por onde nós começamos, o que nós vamos fazer, como fazer. Você, porventura, homem, já ficou ansioso por alguma tarefa que você recebeu no seu trabalho ou em algum outro contexto que você não sabia muito bem como executar e aquilo te causou certa ansiedade? Pois bem, aqui você não vai precisar de ficar assim ansioso, porque a palavra de Deus, a santa palavra do nosso Deus, tem instruções para nós nessa manhã a respeito desse tema do pastoreio familiar. A Bíblia ela nos dá princípios sólidos para lidarmos com essa questão. Hoje nós veremos no Evangelho de João esses princípios extraídos aqui desse texto. Lembrando aos irmãos que, como é uma série que tem o objetivo de ser temática, nós não vamos explorar o texto num sentido mais expositivo do texto. Mas princípios extraídos desse texto certamente edificarão a todos nós nessa manhã. Nós vamos ver o que Jesus nos ensina nesse registro do Evangelho de João. Meus irmãos, só apenas um pouco do contexto para vocês entenderem
aonde esse texto está inserido nas Escrituras. Então, como já foi mencionado, é o Evangelho de João, e o público aqui, né, o primeiro público, obviamente o público original aqui, a gente consegue ver ele no capítulo 9, no final do verso, quando ele fala no verso 41, ele está falando aqui a um grupo de fariseus, respondeu-lhe Jesus, olha no 9:41, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então Jesus está se dirigindo aqui aos fariseus que, em suma, pensavam que já sabiam de todas as coisas. Eles pensavam assim, nós temos a revelação e nós sabemos, você não é filho de Deus, nós sabemos. E aí Jesus está contradizendo eles. Que se eles dissessem assim, se eles confessassem, nós não enxergamos, nós não vemos, haveria esperança para eles. Mas porque eles dizem assim, nós vemos, nós sabemos, era onde estava o pecado daqueles homens. E aqui nós temos uma separação que dá uma sensação de que está mudando tudo, mas na verdade não está. Ele está continuando aqui, né? Lembrando que no grego não tem essas divisões, então o texto ele é corrido. Então aqui Jesus está continuando exatamente para este público original. Não há uma ruptura no final do capítulo anterior com o início desse. Jesus continua exortando aqueles ouvintes. É impressionante ver o amor de Jesus, a tentativa de Jesus em relação àqueles que eram religiosos, em relação àqueles que conheciam bem a lei, mas que não entendiam Jesus como aplicação dessa lei, ou a finalidade da lei. Eles demonstravam, meus irmãos, a dureza de coração. Eles não criam em Cristo. E até expulsavam aqueles que diziam crer em Cristo. O desafio, meus irmãos, de hoje para nós das Escrituras, especialmente a nós homens, é nós compreendermos que não podemos, de maneira alguma, pastorear a nossa família sem uma compreensão correta de quem Cristo é. Sem entendermos verdadeiramente quem é Jesus, o sumo pastor das nossas almas. Nós precisamos de compreender bem. E eu sei que você, homem, especialmente você que é um crente, é reformado, você quer pastorear bem sua família. Esse é o desejo do seu coração. Se Jesus te salvou, você tem esse desejo. Eu quero pastorear bem a minha família. Então tenha em mente que você precisa conhecer o trabalho do bom pastor. Imitar esse trabalho. Nós não precisamos de inventar um novo trabalho, nós precisamos de imitar esse trabalho de Jesus. Com isso em mente, meus irmãos, o tema proposto de hoje é o seguinte: o seu trabalho, homem, é ser pastor de sua família, debaixo do pastoreio do sumo pastor Jesus Cristo. E vamos trabalhar 7 princípios que esse texto aqui de João 10 nos traz. O primeiro princípio é o seguinte: para pastorear a sua família, certifique-se que você mesmo tem entrado pela porta. E então conduza seus filhos pela porta que é Cristo. Isso tá lá, essa ideia está lá no verso 9. Olha o que diz no verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Meus irmãos, a ideia aqui é simples, lembrando o público original para que nós entendamos isso. Não cometa o erro dos fariseus. Eles achavam que realmente eram salvos. Se você encontrasse qualquer fariseu daquele tempo, eles iam falar, não, nós somos salvos. Inclusive, eles iam falar a ascendência deles. Não, nós somos descendentes de Abraão. Somos filhos de Abraão. Iam falando, como assim? Como você pode chegar para mim, fariseu, e dizer que eu não sou salvo? Mas a verdade, eles não eram. Por quê? Porque eles falharam em reconhecer o Filho de Deus. Eles se esqueceram que o Antigo Testamento era algo que apontava para Jesus Cristo, o bom pastor. Não existirá, meus irmãos, um verdadeiro pastoreio das nossas famílias sem que nós tenhamos, primeiramente, sido convertidos por Jesus. Se eu não tenho Jesus, se Jesus não me salvou, como eu vou pastorear a minha família? Um bom frequentador de igreja nos nossos tempos pode não ser alguém crente. Ele pode ter sido alguém que apenas foi convencido de que é bacana ir a um culto. Ou alguém que desde a infância, desde criança, ele frequenta, ele senta nos bancos que vocês estão sentando hoje. Mas isso não significa
isso não traz a essa pessoa o certificado de cristão. E se ele não for crente, ele não discernirá as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Portanto, é impossível que esse homem exerça uma liderança espiritual. Apenas fazendo um parêntese, daí o porquê, por exemplo, uma mulher não deve, pelas escrituras, se casar com alguém incrédulo, porque isso já vai ferir um princípio. Como ele vai ser o pastor da família se ele é incrédulo, se ele não é crente? É impossível esse homem exercer um papel como o papel de Cristo se ele não foi convertido pelo próprio Cristo. Lembre-se da história de Nicodemos, um fariseu. Ele era um profundo conhecedor da lei. Você poderia pensar, esse cara está muito perto de Jesus. Ele estava literalmente conversando com Jesus, mas ele ainda não era, ele não entendia coisas básicas. Ele falava, como assim um homem pode nascer sendo velho? Ele não estava compreendendo. Ele não estava entendendo o que Jesus estava dizendo para ele, um profundo conhecedor da lei. E a essa altura você deveria pelo menos estar se perguntando. E mesmo nós, reformados hoje, sentados aqui, deveríamos nos perguntar, eu sou convertido? Eu entrei pela porta que é Cristo? E outra pergunta não menos importante é como eu posso saber disso? Primeiro, precisamos entender o que não é ser salvo. Não é ser salvo aquela oração que você fez lá, uns 20 anos atrás, em que você entregou sua vida para Jesus. Não é só isso. Não é só aquele momento, eu entreguei minha vida para Jesus. Cole, ele traz um resumo interessante sobre isso. Ele fala, salvação significa que Deus trouxe convicção do pecado. Essa convicção não é uma vez na vida, essa convicção é diária. Temos que ter convicções diárias de pecado. Nós pecamos hoje. Um senso de necessidade do Salvador. É onde passa a humildade. Nós não somos nada. E aí nós precisamos do Salvador. Um abandono do pecado. E esse abandono, meus irmãos, não é algo que vai ser de uma hora para outra. Você não se converte em um pacote, acabou, agora sem pecado. Pacote sem pecado. Não existe. É um abandono constante, ativo do pecado. Abraçando Cristo pela fé. A fé que nós temos estudado tanto no livro de Hebreus, nas pregações à noite. Essa importante questão da nossa conversão à fé. Crer em Jesus Cristo. Quando Deus salva uma pessoa, ela tem um novo coração. Você tem um novo coração? O que os seus filhos veem quando te veem? Eles veem alguém que tem um novo coração? Alguém com fé genuína em Jesus? Alguém que procura aprender diariamente com Cristo? Alguém que está sendo transformado à semelhança do Filho de Deus? Alguém que deseja estar na presença de Jesus mais do que outra atividade qualquer? E meus irmãos, eu acho que a nossa leniência em relação ao culto, ela diz muito de nós. Ela diz muito do nosso amor por Jesus. Por que dificilmente, na verdade, eu não consigo me lembrar de cabeça algum momento em que os membros da aliança, todos estiveram no culto, todos. Gente, nós estamos falando de vários cultos durante um ano. O que isso diz? O que isso diz do que você acredita? Do que você crê? O que isso revela? A importância que você dá ao culto, por exemplo. O que você mostra à sua família com isso? Qual é o ensinamento que você passa para o seu filho? Por qualquer coisa eu não vou. Meus irmãos, nós temos um privilégio no nosso tempo, que é até vergonhoso para nós não virmos aqui. E sai, pega o carro, vem, para aqui na porta. O máximo que vai acontecer é você parar ali, andar um pouquinho. Que vergonha, porque nós não cultuamos a Deus como é devido, nem com a nossa presença aqui. Seus filhos amam Jesus. Preste atenção nisto. Seus filhos amam Jesus como você ou apesar de você? Mas nós temos aí um segundo princípio. Para pastorear a sua família, trabalhe para conhecê-los individualmente. Vamos ver aqui os versos de 3 a 5 e o verso 14. Leia na sua Bíblia. 3 a 5. Para esse o porteiro abre,
As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E o verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Como assim? Você pode perguntar, esse ponto parece óbvio. Isso. Parece óbvio. Preciso conhecer individualmente a minha família. Você diz, eu conheço bem minha família. Eu sei o nome de cada um deles. Mas é isso? Não se trata apenas de saber sobre seus nomes, é muito mais profundo. Para um hebreu, quando o hebreu falava o nome de alguém, ele se referia à pessoa como um todo. Personalidade, gostos, desgostos. Um ser integral. O nome significava, trazia algo em si. E nós sabemos, especialmente quem tem filhos aqui, que cada criança é diferente. Por mais claro que isso pareça, uma pessoa só pode ser conhecida individualmente, não em grupo. Você não analisa alguém verdadeiramente no meio do grupo. Você tem que conhecer, você tem que trazer para fora e conversar com essa pessoa. Meus irmãos, nós conhecemos verdadeiramente a nossa própria família? O nosso nível de conhecimento da nossa própria família, das demandas que a nossa família tem. As Escrituras dizem lá em 1 Pedro 3,7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. O que é esse discernimento, meus irmãos? É esse conhecimento profundo que precisamos ter da nossa própria família, da nossa esposa. Por exemplo, é quando você dedica um tempo para a sua esposa, para conhecer a sua esposa, para saber quais são seus anseios, quais são seus medos, quais são seus sonhos. Certamente o mesmo aqui, o mesmo princípio vale para os nossos filhos. Meus irmãos, gastar um tempo com a família indica realmente algo de quantidade, porque vocês já viram que hoje a moda é falar da qualidade do tempo. É mais ou menos assim, se você tiver meia hora por dia, mas esse tempo for um tempo de qualidade, é qualidade. Não, meus irmãos, aqui nós estamos falando de quantidade mesmo. A ideia aqui é quantidade. Imaginou se Deus fizesse assim, não, vou ter só um tempo de qualidade com você, um tempinho ali. Já pensou? O que aconteceria conosco? Meus irmãos, Deus ele tem um relacionamento constante, presente, ativo conosco. E como nós estamos em relação à nossa família? Nós somos presentes? Nós somos ativos? Qual tempo real você dedica ao seu casamento? Você conhece o que vai no coração da tua esposa? Não é aquilo que muitas vezes ela diz, mas aquilo que ela não diz. Porque há muitas coisas que não são ditas e que nós homens precisamos de estar aguçados para aquilo que não é dito. Para que a gente possa saber como pastorear como o bom pastor pastoreia. Você reconhece, por exemplo, a importância da sua esposa na sua casa? Você diz isso? Algo que apenas está implícito ou você expressa isso? Você reforça a autoridade dela, por exemplo, perante seus filhos, ou você diminui a autoridade dela? Homens que me escutam, brinquem com seus filhos. Antes de ser um homem de negócio, seja o pai dos seus filhos. Antes de ser alguém conhecido na sociedade, esteja presente de verdade, ouvindo a demanda dos seus filhos. Os conheça mais e mais e seja um modelo para eles como Cristo é para a igreja. Isso exige tempo. Eles precisam ver você, eles precisam caminhar com você, eles precisam olhar para você e falar assim, meu pai realmente ama Jesus. Meu pai realmente segue os passos de Jesus. Ah, meus irmãos, como nós falhamos nisso. Porque nós achamos que nós fomos chamados para ser grandes empresários. Nós achamos que nós precisamos de ter o maior cargo público de Brasília.
Você não foi chamado para isso, meu querido. Deus te deu uma família, cuide dela. Cuide da sua esposa, cuide de seus filhos, e para isso você precisa muitas vezes largar o seu estudo e conhecê-los. O que é suficiente para você? O que é suficiente para você? Vale a pena ganhar o mundo e perder a sua família? Qual é o dinheiro que vale a pena? Qual é o trabalho que vale a pena? Qual é a fama? O que vale a pena em troca da sua família? O que você daria? As ovelhas, elas conhecem a voz de Cristo e o seguem. E nós podemos pensar como princípio: meu irmão, como é a tua voz na sua casa? É uma voz alegre, é agradável, é convidativa? Ou por vezes é dura, raivosa e repulsiva? O tom geral de nossas vozes deve ser amoroso, como o de Cristo é. É óbvio que há discursos duros de Cristo, mas vocês perceberam como Cristo ele trata o pecador? Vocês se lembram que os discursos duros de Cristo eram com os religiosos? Era com aqueles que achavam que era alguma coisa, mas na verdade não eram. Mas quando ele chega para pecadores, quando ele chega para pessoas que estão humilhadas, Jesus ele as levanta. Ele não olhou para aquela mulher e a lei mandava: apedreja essa mulher. E Jesus ele está calmo, ele está desenhando na areia, tranquilo. Aqueles homens: Jesus, você não vai falar nada, a lei está dizendo, é para apedrejar. Ele fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como você age, meu irmão? Você taca pedra na sua família? Você taca pedra na sua esposa? Você taca pedra nos seus filhos? A tua palavra é como uma pedra em cima deles? Precisamos muito de ser como Jesus. A nossa fala em nossa casa deve comunicar a seguinte ideia: venham a mim, porque eu os amo e me importo com vocês. Você não se afasta de Deus porque Deus te ama, mesmo você sabendo que Ele é um Deus santo. Você quer se aproximar de Deus. Você quer estar perto de Deus. Se Jesus estivesse aqui fisicamente, nós queríamos estar do lado de Cristo. Quem sabe repousar no ombro de Cristo. Certamente Ele seria alguém que a gente queria estar ali abraçando. Os seus filhos querem te abraçar? Querem estar perto de você? Querem estar ali pegando sua barra da sua calça? Querem estar no seu meio? A sua esposa anseia quando você chega em casa, ou é um fardo para ela quando você chega em casa? E o terceiro princípio que as Escrituras nos ensinam através do texto de João é que para pastorear a nossa família, precisamos dar exemplo. Vamos ver o verso 4. Verso 4 diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Meus irmãos, na lógica, a condução da nossa família muitas vezes é invertida em relação ao princípio bíblico aqui ensinado por Jesus. Enquanto nós achamos que uma boa condução se dá por conhecermos bem a verdade e dizermos à nossa esposa: ande na verdade, faça isso. Você olha para o seu filho e fala: faça isso, creia nisso. Você acha que isso é uma boa condução? E na verdade o que esse texto nos ensina é que nós devemos dar o exemplo para que a nossa família nos siga. Não apenas algo que eu digo, mas é algo que eu faço e falo: venham comigo. Homens, a responsabilidade maior de estar aqui de manhã é sua. A tua família tem que olhar para você e ver o desejo ardente de você estar aqui. E que esse desejo seja tão contagiante que todo mundo queira vir aqui na igreja, queira estar com os irmãos. Eles precisam ver que o desejo é genuíno de você aprender a palavra. Como é que você vai apenas dizer assim para o seu filho: leia a Bíblia? Aprenda. E você não lê. Como é que você vai dizer para eles: ande num caminho que você não anda? É dura a nossa responsabilidade, pesada, mas é isso que Deus quer de nós. A diferença
que não é uma questão de conhecimento intelectual. Que você acha assim, eu vou ler 300 livros por ano, vou ficar cabeçudo nos assuntos, vou discutir, vou conseguir argumentar com a minha esposa, mulher, você está errada, porque no livro tal, página tal, diz isso. Na verdade, você não está sendo exemplo, você não está falando assim, eu estou aprendendo aqui, vem comigo. Eu li o livro me impactou, porque me levou às escrituras, pode me seguir, que eu entendi aqui o que eu preciso mudar. A diferença, quando a gente leva isso para o mundo corporativo, é o que chamariam da figura do líder e da figura do chefe. O chefe, ele manda. Assim, faça. O líder, ele faz. Ele mostra aos outros o caminho que devem seguir. A ideia, portanto, é que você não pode guiar sua família por um caminho que você não trilha. Isso é hipocrisia. Você dita algo que você mesmo não quer fazer. E não era assim que os fariseus agiam? Esse público inicial que Jesus está dizendo, não era assim que um fariseu típico agia? Tanto que em Mateus 23, 3 e 4 diz, mas não procedais em conformidade com as suas obras, aqui as obras dos fariseus, porque dizem e não fazem, porque pior, atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem aos ombros dos homens, eles porém nem com seu dedo querem movê-los. Meus irmãos, não sejam assim. Você não deve ser como um fariseu que bota um fardo no ombro da sua esposa. Pare de colocar um fardo que você não quer carregar sobre o ombro dela. Pare de colocar sobre seus filhos um fardo que você nem mesmo quer mover. Portanto, a aplicação natural que decorre disto é a seguinte: se você quer que seus filhos superem os seus pecados, você deve superar os seus pecados. Começando no nível do pensamento. Se você quer, por exemplo, que os seus filhos falem de maneira gentil com os outros, fale você de maneira gentil com os outros. Se você quer que os seus filhos sejam rápidos em perdoar, seja você rápido em perdoar. E meus irmãos, aqui é uma falha grande nossa. Porque nós achamos que por estarmos numa posição de autoridade, nós não devemos pedir perdão. Que isso seria, na melhor das hipóteses, uma demonstração de fraqueza. Ah, meus irmãos, como é invertido o nosso pensamento em relação ao pensamento das Escrituras. Muitas vezes nós precisamos de, sim, assumir fraqueza. Você chegar para o seu filho de 4 anos de idade e dizer assim, me perdoe. Me perdoe. Eu falei errado. Eu não deveria ter te corrigido de maneira abrupta, desse jeito. E meus irmãos, é um efeito muito positivo. Se você já pediu perdão alguma vez para o seu filho, você sabe do que eu estou falando. Existe um efeito imediato. É como se você o quebrasse em certo sentido. Muitas vezes os nossos filhos não esperam isso. Mas nós precisamos fazer isso porque somos pecadores. Se você quer que seus filhos sejam ajudantes alegres na casa, nós também precisamos ser ajudantes alegres em casa. Simples, né? Simples de entender, difícil de praticar. E isso deve nos causar tamanha vergonha. Precisamos muito, né, meus irmãos, aprender com Cristo. E o texto continua nos ensinando. O quarto princípio é para pastorear a sua família. Você deve conduzi-la aos pastos da palavra de Deus. Veja lá no versículo 9 e no verso 10 da sua Bíblia. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não sei se você já se perguntou, mas deveria. Qual é a fonte de alimentação da sua família? Que tipo de pastagem, que tipo de alimento você come diariamente? A sua alma está plenamente satisfeita com a sua dieta atual? Você porventura não sente que falta um pouco a mais nessa dieta?
Se você por vezes se sente desnutrido espiritualmente, eu tenho algo a lhe dizer. Não é por falta de alimento. O alimento ele está lá, ele está disponível. Se a nossa alma está cansada, não é por falta de alimento, porque o alimento ele está lá. O alimento ele está disponível. Não tem escassez de alimento espiritual. Podemos até chegar em recessões e ter falta de alimento físico, mas eu te garanto uma coisa: o alimento espiritual ele está lá. Você sabe bem onde buscar o rico e nutritivo alimento, não sabe? Por que então que você escolhe o culto que você quer vir? Por que você age muitas vezes como um bom católico? Vou à missa de manhã e vou para casa. Ou um espírita. Você prefere muitas vezes morrer de fome a comer um grande banquete que está à sua disposição 24 horas por dia. Meus irmãos, se tem uma coisa que a gente não vai poder dizer como argumento para não ter lido a Bíblia, é porque a gente não tinha tempo, ou porque ela não estava fácil para nós. Hoje nós temos Bíblia no smartphone, um negocinho pequenininho desse aqui. Você pode ter 10 Bíblias diferentes aqui, ocupando pouco espaço da memória do celular. Fora a impressa. E você vai dizer que não tem alimento? Ou que não teve tempo para se alimentar? Qual é a nossa desculpa? E aí não sabemos o porquê cedemos tanto às tentações. Porque queremos o controle de tudo. Porque não somos mais amorosos. É porque nós não buscamos alimento. Alimento sólido. Se você pegar a sua dieta física mesmo, essa que você faz, você come o seu franguinho de manhã, uma porçãozinha, uma vasilhinha. Se você pegar essa sua rotina de dieta e apresentar para o seu nutricionista, como você está seguindo, ele talvez te diga assim, nota 10. Fala assim, ó, continue assim, você está cumprindo bem a sua dieta. Agora você precisa responder para Deus. Outra pergunta. Ele poderia lhe perguntar assim, como está, meu filho, a sua dieta espiritual? Como está a leitura da palavra? Como estão suas orações? O que você vai dizer para Deus? Será que você só dá valor à dieta para o seu corpo e não à dieta espiritual? Você procura detectar o problema em sua família, você olha e vê que a coisa não está andando legal, e você fala assim, você pensa, qual o método que eu preciso de usar para melhorar isso, o andamento da casa? Mas você não percebe que o problema não é método. O problema é o alimento que você come. O problema está na sua alimentação. Mas você acha que é apenas um problema de ajustes técnicos. Não é assim? Homens são assim, somos técnicos. Nós achamos que o problema é tira aqui e coloca aqui. Ajeita aqui e coloca aqui. Você quer ajustar as coisas. Você quer coordenar as coisas. Você pensa assim, tem algo errado. Eu vou ajustar, vou dar um jeito. Você não faz tudo aqui e vai dar tudo certo. O problema é que a gente não vê que o buraco é bem mais embaixo. O problema é o tipo de alimento que a gente está levando para casa. Ou que você está permitindo que entre na tua casa. Hoje os nossos olhos contemplam o mal e não se incomodam, às vezes, como há um tempo atrás. Você tolera o pecado e não sente mais nada por isso. Quer saber como? A cultura está aí ao seu redor. Os filmes que nós assistimos, as séries que nós vemos, que tipo de alimento você absorve? Hoje você vê ali uma traição, faz parte, né? A pessoa estava infeliz. Hoje você vê ali um abuso, você vai, acontece, né? Senão não tem mais indignação. Você não se indigna mais. Só mais um casalzinho ali, homoafetivo, mas eles se amam, né? O que tem de mais? E aí, sabe o que acontece? Lixo, esgoto entra na tua casa. O que faremos, irmãos? Primeira coisa,
Comece a prover boa comida. Não é só largar o lixo, porque a gente acha assim, eu vou largar o lixo, eu vou jogar o lixo fora, eu vou desligar a TV da minha casa. Tá, isso pode até ser uma parte, o começo. Eu vou escolher os filmes que eu vou assistir. Ok, isso tudo vai fazer parte. Mas comece primeiro a se prover de boa comida. Comece a chamar a tua casa, assim, vem cá, vamos sentar aqui. Vamos estudar hoje o livro de Hebreus em casa? A gente acha que vai estudar Hebreus só com as pregações do pastor? Ou eu posso sentar com a minha família e vamos aqui aprender com o livro de Hebreus? Não, vamos ler, vamos fazer uma boa leitura aqui para a edificação da nossa casa. Só assim, meus irmãos, você vai conseguir em a sua família. Eles andarão por isso no caminho do Senhor. Porque nós não queremos que a nossa família se desvie do caminho do Senhor, mas isso passa pela alimentação, pela pastagem que a gente fornece a eles. E só assim eles darão frutos para a glória de Deus. O quinto princípio que nós vemos hoje é que para pastorear a sua família, você deve protegê-los do perigo. Veja aí dos versos de 10 a 13. Qual é a figura do ladrão, meus irmãos? E o que o ladrão vem para fazer? O ladrão vem somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Meus irmãos, como em nenhum momento da história, certamente, hoje nós somos literalmente bombardeados com todos os tipos de informações. É óbvio que nisso há muita coisa boa nessas informações, mas ao mesmo tempo coisa inútil. Aquilo que Salomão já nos alertou há tanto tempo atrás, vaidade, vaidade. Muitas vezes nós passamos horas e horas em vaidade. Ou até mesmo, e aí o pior, coisas destrutivas mesmo. Não só coisas inúteis, mas coisas destrutivas. Tem moldado muitas vezes a nossa forma de ver o mundo e a nossa maneira de lidar com a demanda diária de nossas casas. O inimigo sabe disso. E usa com toda astúcia esse volume de informações para, no meio dessas informações, sorrateiramente colocar os seus ardis conselhos. É quando você não está percebendo. É aquele filme que parece ser um filme inocente. Ele está pincelando ali uma camadinha de coisas destrutivas. Ardis. Você só enxergará o mal à sua volta se você estiver perto da luz. Então, homem, se você quiser enxergar aquilo que está de errado, aquilo que você precisa tirar, como você deve proteger a sua família, procure estar perto daquele que é a luz. Aquela luz que ilumina o mundo. E quanto mais perto você estiver da luz, mais hábil será a tua visão para discernir entre o bem e o mal. Se você está no escuro, um feixe de luz te ajuda a te guiar. Imagina você estar perto da verdadeira luz, as coisas que você não conseguirá enxergar. E é nossa responsabilidade como homens essa análise. Mas para isso eu preciso de estar buscando o Senhor. Estar perto de Cristo, estar perto da luz, para que eu consiga olhar e enxergar o verdadeiro mal. E ver as coisas que precisam ser removidas da minha casa. 1 Pedro 5,8 diz, estejam alertas e vigiem. Conselho do Senhor para nós homens, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, o inimigo da família. Muitas vezes a gente pensa que é o esquerdismo que é o inimigo da família. E sim, ele é inimigo da família, mas ele obedece a um senhor, o diabo. O marxismo é inimigo da família, sim, mas ele obedece, ele tem um senhor. O senhor dele é o diabo. Então, o diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor procurando alguém, pode ser sua esposa, seu filho, para que possa devorar. Se o teu inimigo age assim, o que você pode fazer? Aquilo que a Escritura acabou de falar. Estejam alertas, vigiem, orem. Confiem na proteção do bom pastor. Resista às investidas do inimigo, conselho bíblico. Faça isso pelo bem da tua própria alma e pela vida daqueles que foram a ti confiadas.
A má doutrina e o mau conselho estão em toda parte. Nos desenhos, nas séries, filmes, jogos. Você está alerta? Proteja a sua família antes que seja tarde demais. Cuidado, meus irmãos, com os extremos do legalismo e do antinomismo. Eles podem levar a sua família a um abismo espiritual. Cuidado também com o excesso de preocupação com as coisas desse mundo, porque elas sufocam o seu amor por Jesus. Os cuidados do mundo, as demandas do mundo, sabe aquele negócio assim, eu vou estudar até um pouco mais tarde, tá? Eu vou um pouco além, porque se eu não fizer isso, eu não passo na prova. O Senhor Jesus quer que você passe na prova? Mas e a sua família? Você está abrindo mão dela para passar na prova? Então quer dizer que você tem um salário 15 mil a mais é o que importa? Como está a nossa situação? Muitas pessoas se afastam de Deus, da fé, por causa do enredo do mundo. Porque, meus irmãos, a coisa ela é mais sutil. Muitas vezes é imperceptível e você acha que está indo no caminho legal. Você, mas é só estudar. Não, mas eu só estou um pouquinho a mais no trabalho. São só 2 horas a mais todo dia. 2 horas a mais, qual é o problema? Se eu trabalhar 2 horas a mais, tem um bônus aí. Vamos trocar o nosso carro. Vamos mudar de casa. Não é? Mas essas 2 horas a mais, qual é o peso delas para os seus filhos? Qual é o peso para a relação com a sua esposa? Como que isso vai ficar? Você se importa com isso? Proteja a sua família, a sua igreja, a sua pátria. Homem, proteja. Essa é a sua função. O 6º princípio é, para pastorear a sua família, você deve servi-los. Serviço é o que nós mais encontramos em Jesus. Veja lá os versos 11, 15 e o 17 e 18. O 11 diz, eu sou o bom pastor, ele serve, ele dá a vida pelas ovelhas. O 15, assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E o 17 e o 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Aqui nós temos uma referência à obra de Jesus. E é óbvio que a obra de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, ela é inigualável, ela é única. Não tem como, você não é chamado para imitar aquilo que já foi feito por Jesus. Você não foi chamado para morrer literalmente numa cruz. O Filho de Deus fez isso por você. Mas então o que significa? O fato de Cristo ter dado a sua vida por nós é um exemplo para nós. Ele nos chama diariamente a tomar a nossa cruz e segui-lo, prometendo que se perdermos as nossas vidas por amor a Ele, nós a ganharemos. Mas se buscarmos preservar a nossa vida para nós mesmos, nós perderemos. E aí você tem que pensar, urgentemente, meu irmão, o que você tem sacrificado pela sua família? Sacrifício é algo que lhe custa caro. Muitas vezes o que chamamos de sacrifício não é nada mais do que aquilo que você já faz bem no seu dia a dia. Isso não é sacrifício. Você usar os seus dons, os seus talentos na sua casa, isso não é sacrifício, isso é algo que Deus te deu. Não é mais que a sua obrigação. Sacrifício, meus irmãos, é você entender, por exemplo, que a sua família é mais importante do que um bom papo entre amigos. Sacrifício é você entender que a sua esposa vale infinitamente mais do que o seu videogame. Sacrifício é você entender que um tempo com o seu filho é infinitamente mais importante do que o seu trabalho. Sacrifício é você entender que assistir um bom filme em família é mais importante do que o seu futebol com a galera. Eu citei essas coisas porque elas são caras para a maioria de nós. Aí você pode pensar, mas não é isso que é caro para mim. Então avalie o que está sendo importante na sua vida. E veja como você pode abrir mão disso para se dedicar mais tempo à sua família.
Não faça nenhum tipo de sacrifício. Aqui, por favor, a palavra nos diz, não faça nenhum tipo de sacrifício para jogar na cara da tua família. Olha como eu me sacrifico pela minha família. Olha como eu sou um cara bacana. Olha aqui o que eu abri mão, viu, esposa? Anota aí. Abriu mão do futebol de sexta-feira para assistir um filme com a esposa. Anota aí. Ah, meu irmão, a pior coisa é isso. Porque quando nós fazemos isso, nós não estamos imitando Jesus. Jesus não esfrega um atestado na nossa. Olha o que eu fiz por você lá. Como se ele estivesse te cobrando algo. Sacrifique-se como Cristo de maneira voluntária, feliz por amor. O objeto de seu sacrifício deve ter como alvo a sua família, em primeira instância, porque você é chamado para isso, é o seu primeiro núcleo. Aquele que você deve dedicar a maior parte do seu tempo, da sua vida. Mas você também precisa de entender que muitas vezes nós somos chamados a morrer pela causa de Cristo nesse mundo. Quantos são aqueles que estão em campos missionários e que morrem lá? Quantos são aqueles que botaram a mão no arado para fazer o trabalho do Senhor e muitas vezes não viram mais suas famílias? Como você tem demonstrado o seu sacrifício ao mundo? Sétimo e último princípio, meus irmãos. Para pastorear a sua família, cuide amorosamente de cada um, mesmo que ele ou ela não esteja sendo especialmente amável. Veja aí os versos 12 e 13. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Não tem cuidado com as ovelhas. Meus irmãos, o mercenário ele vê o perigo iminente e foge. Ele não tem compromisso, não tem nenhuma raiz. Ele não tem amor pelas ovelhas. Ele se importa apenas consigo mesmo. Já o bom pastor fica o tempo todo com as ovelhas e as ajuda, provendo-lhes toda a segurança necessária. O princípio é que quando sua esposa está um docinho, quando seus filhos prontamente lhe obedecem, é fácil pastoreá-los. Pela graça de Deus ocorre isso em vários momentos. Mas e os outros momentos? E quando a sua esposa quer lhe bater de tanta raiva? E quando seus filhos lhe respondem e afrontam a tua liderança? Momentos como esses, eu penso, serão a maioria nas nossas vidas. Momentos em que a sua liderança é confrontada. Momentos em que a resposta a você como homem não é a que você espera. Ela é dura, ela é difícil. Nesses casos, o que você faz? Você abandona? Você é um mercenário? A tua esposa falou, não gostei. Você vira as costas, arruma suas malas e vai embora? Seu filho te respondeu, você fala, nunca mais vou cuidar dessa criança. Não é assim que nós vemos na postura de Cristo, e Cristo é perfeito. Ele teria todos os motivos do mundo para virar as costas e ir embora. Porque ao contrário de nós que pecamos contra a nossa família, Cristo nunca pecou contra nós. Cristo é perfeito. E meus irmãos, se Cristo não faz isso conosco, por que eu faria isso com a minha família, sendo eu pecador? Lembre-se, nós precisamos sim corrigir as nossas esposas, precisamos sim corrigir nossos filhos, mas nós devemos fazê-lo com amor, olhando para Cristo, trazendo-os para perto de você. Deus não nos corrige para que a gente se enverede por aí. Ele nos ama e nos traz para perto dele. Ele corrige como um pai corrige um filho. Vem cá, meu filho, senta aqui. Deus nos corrige para o nosso bem. O objetivo final é vermos as nossas esposas e filhos sem mácula espiritual, santos e irrepreensíveis, crescendo em maturidade pessoal e espiritual. Como diz Efésios 6,4, assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. E logo em sequência o texto diz, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor.
Cole disse acertadamente: a única maneira que conheço de amar minha família, quando eles não estão sendo especialmente amáveis, é focar em minha responsabilidade. Amá-los como Cristo ama a sua igreja. Pergunte-se a si mesmo hoje: como posso amar melhor a minha esposa? Ou filhos em situações adversas. Além disso, Cole ele nos traz uma história e eu quero trazê-la para os irmãos. Uma vez ouvi o falecido Joe Bailey falar sobre o assunto desfrute de seus filhos. Ele era um líder cristão e escritor da área de Chicago. Ele perdeu 3 de seus filhos na morte. Porém, compaixão e ternura escorriam dele. Ele contou sobre um tempo no início dos anos de 1970, quando um de seus filhos se rebelou contra a sua educação evangélica conservadora. Ele deixou crescer seu cabelo longo e deixou crescer a barba. Ele estava morando em uma casa decadente, onde as pessoas apareciam e dormiam por um tempo antes de seguirem em frente. Uma noite, Bailey recebeu uma chamada, onde a pessoa que ligou se identificou como uma delegada de polícia e disse que tinha um filho sob custódia. Bailey se vestiu e desceu para a delegacia. Mas eles não tinham ouvido falar de seu filho. Ele fez várias rondas e foi a outras delegacias de polícia, mas ninguém tinha o conhecimento de onde seu filho estava. Ele finalmente concluiu que deve ter sido um engano. Antes de ir para casa, ele parou na pensão onde seu filho ficava. Ele passou por cima de várias pessoas espalhadas em seus sacos de dormir no chão, silenciosamente abriu a porta de seu quarto e seu filho estava lá dormindo. Antes de sair, Bailey se inclinou e gentilmente beijou seu filho na bochecha. Bailey disse o seguinte: meu filho é pastor agora. Ele me disse há pouco: papai, você sabe o que me mudou? Bailey disse: não, filho, o quê? Foi naquela noite, quando você entrou no meu quarto e beijou no meio da noite. Você pensou que eu não estava acordado, mas eu estava. Pensei, se meu pai me ama tanto assim, é melhor eu recompor a minha vida com o Senhor. Esse é o tipo de amor que precisamos ter com os nossos filhos. Esse é o tipo de amor com que nós devemos amar a nossa família, mesmo que eles não estejam sendo tão amáveis com você. Concluindo, meus irmãos, nós enfatizamos bastante durante a exposição os aspectos práticos da palavra, aplicando princípios extraídos do texto de João, que relata bem as instruções do bom pastor. Agora, meus irmãos, nós terminaremos com foco total nas ações de Cristo em nosso favor. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso exemplo, Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. De forma que só teremos qualquer tipo de êxito nesse trabalho difícil a nós imputado, se dependemos das ações de Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus está trabalhando em você, homem. Você hoje certamente é mais parecido com Jesus do que ontem. Não duvide da obra de Jesus, Ele está fazendo você alguém parecido com Ele. Somos obras inacabadas, porém um dia seremos perfeitos como Ele é. Grande conforto e alento aos nossos corações ler a oração sacerdotal de nosso grande sumo sacerdote. Ele disse: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os. Meu irmão, tem alento nessas palavras. Jesus orando, ele disse: guarda-os, proteja-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Não peço que os tires do mundo. Você, homem, muitas vezes quer ser o cara que pega a moto e quer fugir da circunstância da sua casa. Não foi por isso que Jesus orou. Jesus não disse assim: saia, fuja, vai embora. Mas sim que sejamos guardados do mal. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Você sente que o seu amor pela sua família não é aquele amor ainda perfeito? Você precisa confiar no supremo amor. Você precisa de beber a fonte do supremo amor, do supremo pastor, do nosso sumo sacerdote. Lembre-se que a sua função é ser um co-pastor.
da sua família. Acima de todas as coisas, meus irmãos, Deus está cuidando da nossa esposa e dos nossos filhos. Jesus já os salvou e os amará até o fim. É promessa, e promessa de Deus não falha. Tenha forte alento nessas palavras, encare com alegria os desafios que surgirem. Nada será maior do que a nossa capacidade de suportar as aflições, visto que a nossa capacidade ela vem do Senhor. O nosso soberano, o Criador de todas as coisas, o Senhor de tudo. Ame sacrificialmente a sua família. Ame como o seu Salvador. Vamos nos colocar de pé. A equipe de música já se colocará aqui para o último cântico. Meus irmãos, eu gostaria que nessa oração você agradecesse a Jesus, porque Ele é o bom pastor. Que você não está sozinho na sua atividade de ser exemplo e modelo para sua família. Você tem para onde olhar e falar assim, é aqui que eu preciso de chegar. É aqui que eu preciso de estar. Eu preciso de estar em Cristo. Ore nesse instante, feche seus olhos e ore. Peça ajuda para Ele. Se está difícil, eu sei que por vezes é difícil essa função. Ela é pesada. Ore e peça graça ao Senhor Jesus. Ele certamente lhe estenderá a sua doce e boa mão. Ele é o bom pastor. Ore nesse instante. Oh, Pai querido, que privilégio poder chamá-lo de Pai, mesmo o Senhor sendo o Senhor de todas as coisas e dono do universo, o Senhor nos permite chamarmos de Pai. Obrigado, Senhor, pelo nosso relacionamento contigo, através do bom pastor, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai, sabemos que pecamos diariamente no cuidado com as nossas casas, no cuidado das nossas esposas, no cuidado dos nossos filhos. Ó Pai, nos socorre. Pai, dependemos do Senhor acima de qualquer coisa. Que possamos prover para as nossas famílias o bom e sólido alimento da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Santo Deus, cuide de nós, para que cuidemos bem de nossas famílias, que possamos protegê-los do mal, do perigo que os circunda. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos.